Uma grande e ótima surpresa sobre o Enem foi o tema da redação, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que fez pelo menos 5 milhões de estudantes refletirem e escreverem sobre o assunto. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, elogiou a escolha. Eu achei um tema excelente, defendo integralmente essa pauta, acho que foi uma excelente escolha, então de parabéns àqueles que o fizeram. Acho que ajuda a uma reflexão de quase 7 milhões de participantes pararem para pensar sobre isso. Quem sabe, se nós debatemos com mais transparência essa questão, a gente consiga diminuir a violência e seria um grande avanço para a cidadania e para a democracia brasileira. Em nota, a Secretaria de Políticas para as Mulheres disse que ter esse tema debatido no Enem ajuda a acabar com a banalização da cultura da violência. E é para comentar a escolha desse tema, a persistência da violência contra a mulher, que nós convidamos a Rosângela Martins Borges, coordenadora do Grupo de Trabalho de Gênero da Uniafro. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Rosângela, você concorda que os movimentos e cidadãos que defendem os direitos humanos que o nem prestou um grande serviço ao fazer com que cerca de 7 milhões, 5 milhões de estudantes refletissem sobre esse tema, refletissem sobre a violência contra a mulher? Sim, extremamente necessário. Quando a gente pensa numa redação com esse tema tão importante, logo me vem em mente a Lei Maria da Penha, que é uma lei ótima, mas ela sozinha não tem efeito. Ela precisa ser aplicada, precisa ter uma mudança de mentalidade de toda a sociedade e não tem outro caminho senão pela educação. E o interessante da redação do Enem é que os estudantes obrigatoriamente têm que propor intervenção, soluções para esse problema apresentado e sempre respeitando os direitos humanos. Então é interessante que faça eles pensar sobre essas soluções também, né? Exatamente. A própria Lei Maria da Penha, ela traz medidas protetivas, mas essas medidas, elas precisam de um poder público que faça com que elas sejam efetivamente aplicadas, né? Precisa de uma rede de apoio, de enfrentamento, de atendimento. Os operadores do direito também precisam estar afiados com essa aplicação da lei. E toda a sociedade precisa colaborar com isso, né? Sim. Na sua opinião, então, as melhores propostas para serem inscritas nessa redação seriam em relação a melhorar a Lei Maria da Penha e a educação em relação ao tema? Sim, por exemplo, há pouco tempo a gente teve um debate sobre o Plano Municipal de Educação. E foi aprovado de uma forma que ignorou a discussão sobre gênero. A igualdade de gênero, como se dá essa relação de gênero, né? E poderia ter sido muito melhor aproveitado, poderia Sim. ter levado para as escolas. É um assunto que precisa ser debatido desde sempre. Sim, porque inclusive a própria Maria da Penha, que deu origem à Lei Maria da Penha de Proteção às Vítimas de Violência Doméstica, ela elogiou o tema e disse que a escolha do tema é um sinal de que a lei está sendo comentada e conhecida na vivência de cada um e também na escola. Mas as escolas estão mesmo discutindo esse tema, esse assunto? Não, há uma resistência. E por quê? Como esse exemplo que eu acabei de mencionar, né, sobre o Plano Municipal de Educação. Ter deixado de fora a questão de gênero significa que a sociedade ainda está um pouco fechada em relação a isso, né? Nem digo as pessoas leigas, mas quem está ali lidando com a questão da legislação, quem aprova um projeto de lei, deixar de fora uma discussão rica como essa, é porque não está se importando muito com a questão da violência. Tem a ver um pouco com o conservadorismo da nossa sociedade? Tem a ver com esse momento fundamentalista que a gente está vivendo. Sim. Semana passada, por exemplo, passou no CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei que é totalmente retrógrado, que atrapalha a vida das mulheres, como, por exemplo, na questão da intervenção na gravidez, sim, indesejada ou gerada pela violência sexual. Isso é um retrocesso aos direitos das mulheres, né? Direitos, sim, que já tinham sido conquistados. O que você achou das críticas feitas por pessoas como os deputados Jair Bolsonaro e Marcos Feliciano, de que o Enem se transformou numa doutrinação feminista? Porque além do tema da redação, no primeiro dia a prova trouxe também uma citação da feminista francesa Simone de Beauvoir.
eu fiquei refletindo sobre essa frase e acredito que eles tenham distorcido o sentido da frase, porque a Simone de Beauvoir ela não é tão popular. E quando vem para o Enem, leva 7 milhões de estudantes a refletirem sobre essa questão de ser mulher. O que é ser mulher numa sociedade de classes, né? Nesse capitalismo, com o machismo, com o racismo. Então, quando ela fala, não se nasce mulher, torna-se mulher, ela está querendo dizer que os papéis são pré-estabelecidos, os papéis de gênero, e dependendo da educação que você tem. Então, quando a gente fala de uma educação de base para o respeito, para a igualdade entre os gêneros, aí sim a gente pode pensar em mudanças. E aí o Enem avançou muito, foi ótimo. E os cursinhos populares, eles também têm uma certa responsabilidade em popularizar esse tipo de ideia, porque a formação política que se tem nesses cursinhos populares vão além do conteúdo exigido nos vestibulares mais tradicionais. E eu achei isso um grande avanço, embora o Enem continue sendo meritocrático, excludente, mas já foi um enorme avanço. Que bom, que ótimo que o tema veio à tona. Obrigada pela sua participação aqui, Rosângela. Obrigada. Eu quem agradeço.